Boa tarde, tudo bem? Aqui o professor Alexandre Kessler. Vamos começar a nossa live número 6, ok? Sobre a teoria e prática da hipertrofia muscular na sala de musculação, beleza? Enquanto eu vou esperando o pessoal entrar devagarinho aqui, vou passar alguns recados em relação ao nosso tema principal, que é volume de carga total como variável de manipulação no programa visando a hipertrofia muscular na sala de musculação. Então, algumas informações, tá? Quem quiser ir deixando perguntas no feed aqui, tá? Tranquilo, porque a partir desse tema, eu já comentei no tema passado que a interpretação e o raciocínio são muito interessantes, tá? Nessa parte de entender que cada variável ela depende das outras variáveis e nós usarmos todas elas ao mesmo tempo no raciocínio é o que diferencia a nossa prescrição. Tudo bom, professor Augusto? Eu quero uma pergunta sua, já deixa aqui, direto de Bucareste, na Romênia, né? Capital da Romênia, tá bom? Deixa a pergunta aqui que vai, por prioridade eu vou responder, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, estou muito satisfeito com nosso grupo de estudos no Telegram. Cada dia estamos adicionando novos colegas professores e fica o convite. O link está na minha bio, né? Kessler Performance, e você entra direto no grupo de estudos. Essa é a live número 6 do tema número 7. O tema número 7 é volume total de carga como variável no planejamento, e ela estará disponível no meu canal do IGTV e também no meu canal do YouTube Kessler Performance. Por favor, se inscrevam lá, porque estou deixando todos os vídeos das lives fixadas lá para estudos posteriores, ok? Então, começamos com a live de hoje com um tema muito importante: volume. No grupo de estudos eu postei quatro PDFs atuais, 2017, 18, 19 e 20, e todos eles batendo na tecla importante, que volume é importante e ele é dose dependente, ou seja, quando a gente entender o contexto da periodização ou do planejamento para hipertrofia, com certeza, quando nós atingimos as adaptações progressivas, que é um dos princípios do treinamento, juntamente com a sobrecarga e a continuidade, é interessante nós atingirmos um volume maior de sobrecarga para que nossas adaptações continuem progredindo. Ou seja, um volume maior seria, na teoria, melhor que um volume moderado ou baixo para gerar potenciais benefícios hipertróficos, miofibrilares e sarcoplasmáticos na sala de musculação. Revisando rapidamente, em 30 segundos, nossos 6 temas iniciais, vocês vão ver que para o entendimento do volume eu vou falar de quase todos. Primeiro tema, os 3 mecanismos de sinalização para hipertrofia muscular: tensão mecânica, mecanotransdução, lesão tecidual, ações isométricas excêntricas e estresse metabólico, prolongamento do tempo total de tensão. Tema 2, falha ou não falha momentânea muscular para gerar hipertrofia? Podemos fazer ambas, né? Tema 3, velocidade de contração muscular, cadência, rápida ou lenta. Tema 4, intervalo recuperativo, longo ou curto. Também podemos trabalhar tranquilamente os 2 temas, ok? Tema 5 e tema 6 estão vinculados. Tema 5, ação muscular isométrica. Tema 6, ação muscular
Deixa eu desligar a TV aqui. Ação muscular excêntrica, ok? E o tema 7 seria volume total. Então, a primeira coisa que eu acho fundamental para a gente não ficar só batendo na tecla, volume alto é bom, volume alto é dose dependente, faça um volume alto, é entender o que é volume. E a primeira coisa que eu, particularmente na minha interpretação, coloco que o volume é dependente do quê? Da técnica de execução. Então, se o volume é dependente da técnica de execução, a técnica tem várias formas de eu falar que meu treino foi técnico, né? Se eu tive uma predominância de ação isométrica, excêntrica, concêntrica, cadência muscular, angulação específica, completo ou parcial, falha momentânea muscular ou não falha, intervalo longo ou curto, tudo isso eu posso categorizar com uma ênfase técnica buscando um dos 3 mecanismos de adaptação. Ok, show! Um dos 3 mecanismos de adaptação. Então, todas as lives a gente veio batendo na tecla de que nós temos que, o que a literatura na teoria nos mostra, nós temos a aplicação prática que requer um entendimento do que? Da treinabilidade e da individualidade do nosso cliente. Com certeza, quanto mais treinado e mais experiente a nível de adaptações neurais e articulares nosso cliente é, mais tecnicamente a gente pode exigir ele com uma carga intensa, uma execução perfeita, um tempo de intervalo adequado, maximizando o controle do peso no espaço para gerar o máximo de tensão muscular com a máxima carga possível, ou seja, a máxima tensão por unidade motor ativada. Beleza. Então, se a técnica está ligada a uma treinabilidade e individualidade, vamos agora entender da onde surgiu na escola do bodybuilding o termo treinar com volume baixo me faz ser um campeão de Mr. Olímpia. Então, eu vou repassar desde a década de 60, no nosso grupo do Telegram eu fiz uma histórica de todos os campeões Mr. Olímpia do bodybuilding e das vários modelos de treinamento. Eu vou atentar basicamente no modelo HIIT Heavy Dutch, que foi do Mike Mentzer e do Dorian Yates, e como eles conseguiram atingir máximos resultados por um detalhe específico, e como o resto do mundo e dos atuais campeões de bodybuilding, eles utilizam um modelo híbrido, que é alternar intensidades altas com baixo volume, com intensidades moderadas, submáximas com alto volume. Então eles vão alternando na periodização isso. Então primeiro nós temos que entender que é bem fácil entender o volume em cima da carga, ou seja, da sobrecarga, da tonelagem que a gente usa, né? É um conceito bem simples de volume. A gente pode colocar junto o número de repetições, o número de séries e o número de exercícios. Ou seja, eu criei um exemplo. 6 séries de 10 repetições em que eu faço 4 exercícios com X de carga. Eu posso somar tudo isso e entender que eu tive um volume X de treinamento. Só que hoje, o que acontece? A tensão real que a nossa musculatura executa durante essas 6 séries de 10 repetições com X quilagem e de 4 exercícios, ela precisa ser controlada, o que a gente chama de time under tension, ou seja, o tempo total de tensão que é essa série. Então eu posso basicamente fazer essas 10 repetições desse exemplo específico
em que eu tenho ações musculares isométricas, concêntricas e excêntricas de um X segundos de duração, em que a minha série de 10 repetições termina em 20 a 25 segundos. Será que eu tive um volume adequado de treino para hipertrofia? Provavelmente não. Porque eu não tive a melhor execução de cada fase, provavelmente. Não tive a melhor execução da fase concêntrica, não tive a melhor execução da fase isométrica nem da excêntrica. Por isso que a literatura coloca que uma zona aproximada de uma série de 8 a 12 repetições máxima, ela tem que durar em torno de 45 segundos, a série, tendo técnica de execução, e dentro desses 45 segundos de execução, eu posso ter um volume X total, mas esses 45 segundos eu tive um controle total do peso no espaço, em que eu maximizei as adaptações às 3 ações musculares, concêntrica, isométrica e excêntrica, e dessa maneira eu tive uma boa técnica de execução para maximizar a hipertrofia. Beleza. Isso é uma das coisas que eu acredito que levam você a ir na literatura e ver que o que ela nos fala basicamente semanalmente, isso que está na literatura, que um grande grupo muscular, exemplo, peitoral, numa semana nós poderíamos trabalhar de 16 a 24 séries na semana, enquanto um grupo muscular menor nós trabalharíamos de 12 a 16 séries. Só que isso é o que tem na literatura como média. Com certeza eu trabalharia semanalmente um grupo muscular mais perto de 30 séries e um grupo menor mais perto de 24 séries. Isso, minha opinião, mesmo treinando tecnicamente. Ok? Então, antes de eu passar uma revisão dos 3, 4 artigos que nós tivemos atuais, defendendo um volume maior como principal variável hoje do entendimento, em que todas as outras variáveis se encaixam, eu vou explicar por que Dorian Yates foi 6 vezes campeão Mr. Olímpia, 92, 93, 94, 95, 96, 97. De 92 a 97, ele ganhou o Mr. Olímpia, sendo que o Mr. Olímpia começou na década de 60. Na década de 70 foi dominado por 7 vezes o Arnold ser campeão, e nessas 7 vezes, durante a década de 70 e 80, ele se baseou num treino de alto volume, que foi preconizado por John Wader, e os seus colegas o auxiliaram. Nesse período nós tivemos um cara chamado Steve Michalik, que foi apelidado de Dr. Frankenstein. Olha que loucura. E muitas vezes ele ficou em segundo ou terceiro lugar nas competições que o Arnold ganhava, e seus colegas, Frank Columbo ganhou 2 vezes o Mr. Olímpia, quando o Arnold não estava competindo. Esse cara, entre a década de 70 e 80, ele treinava na sessão de treino, na sessão. Enquanto nós estamos falando semanalmente do peitoral, semanalmente 30 séries como volume, entre aspas, limite com segurança, e aí tu pode distribuir numa frequência 1, 2 ou 3 vezes a semana. Isso é outro caso, é o próximo tema 8, frequência semanal de treino. Esse cara, Steve Michalik, foi Mr. Estados Unidos e competiu com o Arnold, ficando sempre muito perto do Arnold nas competições. Ele treinava com volume de 40 a 80 séries por músculo por treino, com duração de perto de 3 horas de treino. A falha momentânea muscular ou perto da falha sempre. Ok? E ele tinha um corpo muito simétrico e muito definido. Basicamente, além de gerar hipertrofia, ele gerava um tônus e uma simetria pelo alto volume de treino. Ok? Na década de 80, entre 78 e 80, teve um cara que estudou a ciência
do treino do Arthur Jones, que foi o cara criador na década de 60 para 70 dos aparelhos Nautilus, os aparelhos de musculação que auxiliava os bodybuildings a gerar maior hipertrofia em ângulos específicos, para isso que, e além de ser aparelhos criados inicialmente para pessoas com deficiências ou em pós recondicionamento muscular após uma lesão. Mike Mentzer, que foi em 78 vice-campeão do Mr. Olympia, em 80 ficou em quarto lugar, ele criou uma metodologia chamada HIT, não HIIT do intervalado, e sim HIIT, High Intense Training, que seria o quê? Se nós tivéssemos uma aplicação de uma carga supramáxima até a falha momentânea muscular, com muita técnica, nós poderíamos treinar com volume baixo. O que seria um volume baixo? Semanalmente, de 4 a 8 séries por músculo. Olha só, 4 a 8 séries por músculo. Um volume baixo até a falha. E aí a gente poderia ter um descanso maior de 7 a 10 dias para voltar a treinar o mesmo músculo. Ou seja, ele acreditava que quando a gente tivesse uma intensidade monstruosa e atingisse uma falha momentânea muscular, o nosso músculo teria um estresse máximo, abriria a janela da necessidade da recuperação para supercompensação e não haveria necessidade de nós termos um volume alto de treinamento para gerar adaptação. Ou seja, eu fiz o meu estímulo, cheguei no meu máximo, agora vamos descansar, vamos buscar os princípios de recuperação e de anabolismo muscular e esperar 7 a 10 dias para treinar de novo. Quando ele se retirou no início da década de 80, nós passamos mais a década de 80 inteiro com um treino mais técnico, com volume moderado a alto, buscando muito mais assimetria. E quando entramos na década de 90, entre 92 e 97, surgiu quem? Surgiu até um pouco antes, mas ele ganhou o Mr. Olympia, o inglês Dorian Yates. E ele ganhou 6 vezes, de 92 a 97. Depois dele, voltou a galera a treinar de forma equilibrada, tá? Todos os outros que surgiram depois, atuais, Coleman, o Phil Heath, todos que ganharam 7, 8 vezes de formas consecutivas. Mas eu quero me ater no Dorian Yates. O que eu andei... eu já tinha lido antigamente, eu andei pesquisando, indo atrás do porquê ele treinava Heavy Dutch e HIIT, porque ele tinha resultado. Algumas coisas particulares da genética. Né? Se desse tão certo esse treino somente nesse estilo, nós teríamos muito mais pessoas focando nesse tipo de metodologia, tá? Para máximos resultados. Então é difícil a gente reproduzir para atletas em formação, né? Porque ele já era ele foi Mr. Olympia 6 vezes. Então, o que a gente encontrou de quem treinava com ele, quem observava o treino e quem auxiliava ele com metodologia, né? Ele tinha primeiro uma genética e ele tinha uma técnica excepcional. Olha só, genética, técnica excepcional. E tinha a genética, além de um potencial hipertrófico, ele tinha uma tolerância à dor que a gente só encontra em campeões. Eu fiquei sabendo que o Michael Phelps ele tem uma tolerância ao máximo acúmulo de lactato que normalmente ocorre numa pessoa normal. Seria o quê? Tu chegar no L2, o limiar de compensação respiratória, o PCR, ponto de compensação respiratória, que a gente está lá em cima acumulando lactato. Uma pessoa normal, ela acaba não suportando a intensidade da contração muscular em torno de 2 a 3
minutos. O Michael Phelps suporta mais de 7 minutos. Então, com certeza, o Dorian Yates tinha essa tolerância ao ácido lático gigantesca, além de uma genética. E outra coisa, ele usava cargas máximas ou supramáximas, com muita técnica de execução, e o ponto estratégico, ele fazia um treino, uma série com muita técnica, usando excêntrico com controle total e picos isométricos, ou seja, ele fazia uma série durar um tempo de total de tensão muito alta, ou seja, ele fazia um treino que para nós daqui a pouco, se nós treinássemos 4 ou 8 séries de uma musculatura, a gente estaria só começando a fadigar a musculatura, e para ele não. O tempo de total de tensão era tão gigantesco em poucas séries que ele terminava isso e estava resolvido o treino dele. Então é uma particularidade muito interessante que a gente precisa entender para não tentar repetir, daqui a pouco não alcançar os mesmos resultados que um fenômeno como o Dorian Yates alcançou. Beleza? Então, eu vou primeiro dar uma olhadinha aqui na pergunta do Augusto. Vamos lá. Alto volume de ativação muscular é perfeito para praticantes de musculação já com anos de treinamento. E para intermediários, 6 meses treinando musculação, qual a relação de volume e descanso que você acha interessante? Augusto, eu vou te responder isso aí, que eu acho que é um tema que eu vou entrar aqui, quando eu passar os 3 artigos que eu postei no grupo do Telegram, 4 artigos na verdade, e aí eu vou fazer uma inserção de várias variáveis: frequência, cadência, intensidade, intervalo, densidade, ordem e parcelamento, e aí eu vou te passar o que eu acho interessante para avançado e intermediário numa progressão de periodização, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, artigo do PhD brasileiro que faz pesquisa sobre adaptação avançada a nível de ribossomos e de hipertrofia miofibrilar, Vandré Figueiredo, de 2018, falando que publicado no Sports Medicine, então, referência, seu grupo de pesquisa da Universidade de Kentucky, nos Estados Unidos, colocou como a variável mais importante para a musculação é o volume, e bateu em cima de que o volume ele é dose dependente, ou seja, após passado a adaptação, que é neural, e a treinabilidade, Augusto, que é a nível articular, leva 6 meses a 2 anos para a gente criar uma estabilidade articular para suportar um treino com cargas altas e volume alto, de 6 meses a 2 anos, conforme individualidade de cada aluno, que o volume ele é uma das principais variáveis para a continuidade de hipertrofia. Brad Schoenfeld, numa das suas revisões de 2017 ou 2018, ele falou que não se descobriu ainda se existe um volume pico total, que seria o ceiling effect, ou seja, o teto máximo de volume. A literatura, repetindo, coloca que grandes grupos musculares, a gente trabalha 16 a 24 séries semanal, e pequenos grupos musculares de 12 a 16 semanal. E eles colocam a semana como sendo 7 a 9 dias. Né? 7 a 9 dias. Então, dentro desse período, nós deveríamos treinar uma vez todo esse volume, ou quem sabe, dividir em 2 vezes. Já estou conversando sobre a frequência. E o que a literatura nos mostra em relação à frequência, que é o próximo tema, mas já contextualizando aqui para vocês, que o que vale no final da semana é equalizar o volume. O que é equalizar o volume? Basicamente é que no final desses 7 a 9 dias de maneira corrente, eu tenha feito o mesmo volume nas 2 abordagens.
porque a hipertrofia vai ser similar. Não quer dizer que é igual, porque igual necessariamente nós teríamos que ter uma pessoa com todas as características genéticas e influências do fenótipo, ou seja, do meio ambiente controlado de forma igual. Isso é impossível. Então, na média, nós teríamos resultados similares para hipertrofia com equalizando o volume. E aí é um ponto estratégico do intermediário para avançado, que eu quero responder daqui a pouco o Augusto. O terceiro artigo, então, Schoenfeld colocou que não existe o ceiling effect, ou seja, daqui a pouco você vai ter resultado com 30, 32 séries, talvez com 36 séries semanais, talvez com 40, talvez com 50, ok? Talvez. São hipóteses que a gente vai ter que descobrir no futuro, na teoria e na prática. Agora, dois artigos atuais. Brigato, que teve colaboração do Schoenfeld em sua 2019, em que ele manipulou semanalmente, tá? 16, 24 e 32 séries por um grupo muscular da cadeia inferior, tá? E dessa forma, ele descobriu que em ambos os 3 volumes ocorreu hipertrofia. Em ambos os 3 volumes melhorou o teste de 1RM, o teste de força máxima. Contudo, 24 séries teve uma hipertrofia maior que 16 séries. E 32 séries teve uma hipertrofia maior que 24 séries. Beleza? Então, interessante. Um artigo publicado no Journal Strength Condition Research, um dos poucos padrão A internacional que nós temos na área de treinamento e educação física. E o japonês Kubo, que publica muita coisa sobre hipertrofia, muito interessante. Eu deixei como último artigo de comentário. Por quê? Porque aqui vai abrir a janela de interpretação que eu vou linkar com as variáveis, que eu já estava falando. Já falei de frequência, galera. Vou falar de cadência, vou falar de intervalo, vou falar da densidade, vou falar também do parcelamento. O que ele no artigo? Ele verificou se quando nós equalizamos o volume, né? Quando nós equalizamos o volume total na semana, a hipertrofia muscular foi similar quando a gente aplicou séries de 4 repetições máximas, 8 repetições máximas e 12 repetições máximas. Ou seja, quando a gente, no volume total de repetições, gerou um equilíbrio, uma equalização do volume total de treinamento. Ou seja, se eu treinei 4 repetições e tive mais séries, para equalizar quando eu treinei 12 repetições e tive menos séries. O que ele encontrou? Que com certeza treinar nas zonas mais neurais eu tive mais força, mas equalizando o volume dos 3 modelos, das 3 zonas de repetições, eu tive hipertrofia similar. Show de bola. Então, o que isso nos dá de input, de raciocínio para criar estratégias práticas, tá? Primeira coisa, eu vou responder o Augusto, meu colega Augusto, né? Mestre em treinamento avançado na Universidade Estatal de Moscou, que entende muito da parte de planejamento para máxima hipertrofia. E como a gente aplicaria o volume para clientes intermediários e para avançados. Então, os avançados, com certeza, a gente precisaria melhorar a técnica de execução, ir gradativamente na periodização, aumentando o volume e usando a teoria da periodização para que a gente não passe tempo demasiado num tipo só de procedimento, para não entrar em platô. Então, com certeza, no avançado, entender que nós teríamos algumas fases mais neuromusculares e em que a gente não estressaria
demais o organismo com excesso de acidez em séries prolongadas, ou seja, eu acreditaria que um volume muito alto de séries dentro da zona de 20 a 30 segundos, podendo alternar perto da falha momentânea muscular e não falha, nos geraria bastante gatilhos das células satélites para hipertrofia, sem demasiada destruição por lesão tecidual, que seria o conceito de mecanotransdução. Então, iniciaria com esse tipo de trabalho, com técnica, ou uma fase prévia de adaptação hipertrófica tradicional, indo para esse trabalho mais intenso, tanto direto como híbrido, e por um período de 2 a 4 semanas, tá? 2 a 4 semanas. 1 a 3 semanas, tá? Isso aí você escolheria conforme cliente. Quando a gente abordaria um período de estresse metabólico, de sustentação com cargas submáximas, prolongando o tempo total de acidez, entrando em 45 segundos, 60 segundos, com certeza, eu ficaria no máximo 1 a 2 semanas, tá? Então eu ficaria muito mais tempo com planejamento de hipertrofia a partir da mecanotransdução, entrando um pouquinho no estresse metabólico, e ficaria menos tempo em estresse metabólico, porque a gente entende na ciência que esse tempo demasiado é gatilho para hipertrofia, mas a gente tem eventos não muito favoráveis a nível muscular, articular, de próprio catabolismo e de destruição de todo o aparato de sarcoplasmático de mitocôndrias de suporte para o treinamento por excesso de acidez, e até a parte de microlesões miotendíneas com excesso de treino com acúmulo de acidez, tá? A nível intermediário, é só nós pegarmos esse entendimento de planejamento a cada 6 semanas. Eu pegaria um mesociclo bem tradicional de 6 semanas, entenderia o quê? Que eu tenho que ir ao mesmo tempo tendo um bom volume, mas o que vai me dar sustentabilidade não é ir aumentando o volume, mantendo o mesmo sistema energético dominante, e sim ir alternando as fases, ou seja, mais mecanotransdução e mais estresse metabólico. Eu faria em torno de padrão 2:1, ficando 2 a 4 semanas com mecanotransdução e 1 a 2 semanas com estresse metabólico, em que no momento que eu estaria aumentando o volume de mecanotransdução de séries, indo aumentando, eu faria uma completa restauração, não completa, mas um adequado tempo de restauração do sistema de estresse metabólico. E quando eu ficaria 1 a 2 semanas de estresse metabólico, eu daria também uma recuperação a nível articular dessas cargas neurais que, querendo ou não querendo, mesmo com técnica, acaba gerando um pouco de desgaste nas junções músculo-tendíneas, porque a gente está usando muita carga com técnica de execução, mas essa carga vai precisar de um tempo maior a nível tendíneo para a gente ter supercompensação, um pouco em torno de 5 a 7 vezes maior. Por isso que tem que ter esse controle, que seria o planejamento dos conteúdos de treinamento, ok? Então, como não existe um número mágico, o que você tem que fazer é ter a cada mesociclo um entendimento que eu estou indo para um caminho ou para o outro, e a cada microciclo um controle se o aluno está conseguindo manter a técnica de execução a cada treinamento, tá? E deixa eu só dar uma conferida se tem alguma pergunta aqui a mais, diferente. Então respondi nosso colega Augusto. Tá? Continuando. Galera, quem quiser fazer alguma pergunta agora, eu tô indo já para os insights finais. Tá? Então vamos lá. Por que no início eu comentei sobre volume e técnica? Volume e técnica, por quê?
porque nós precisamos entender um exemplo. Os artigos, o que eles apresentam para nós? Esse último artigo do Cubo, ele falou hipertrofia com 4, 8 e 12 repetições máximas. Se eu equalizar o volume, eu tenho o mesmo resultado. Isso é um dado fantástico para entender o que não existe nenhuma contraindicação direta para te criar estratégias entendendo o que cada variável pode proporcionar de resposta para o teu treinamento. O que eu faço normalmente? Se eu sei que um treino neural é um treino que eu vou ter menos lesão tecidual, porque ele vai terminar um pouco antes do pico de 50 segundos de tempo total de tensão. Ele vai terminar ali de 25, 30, 30 e poucos segundos, mesmo eu tendo uma técnica perfeita de execução, porque ele é um treino de 4, 5, 6 RMs com técnica. Eu com certeza vou pensar em que eu não vou equalizar o volume, eu vou fazer 20% a mais, 40% a mais, 60% a mais, tá? Mantendo a técnica de execução com intervalos maiores. Basicamente, se eu equalizar o volume fazendo 4 repetições, vou dar um exemplo bem tranquilo. 10 séries de 5 são 50 repetições. 5 séries de 10 são 50 repetições. O que vai acontecer se eu fizer 8, em vez de 10 séries de 5, 12 séries de 5, 14 séries de 5, para mim ter um volume maior comparado a 5 séries de 10 tradicionais para hipertrofia? Primeira coisa que eu tenho que ver é que eu vou tentar manter a mesma carga e a mesma técnica para mim não roubar, ou seja, não usar a seleção compensatória e o peso ficar andando no espaço sem tensão real na musculatura. Para isso, eu não posso trabalhar com uma alta densidade de treino. Ou seja, eu não posso fazer aqueles modelos drop set, rest pause, que eu só paro quando eu tiver falha momentânea muscular com curtos intervalos de tempo. Seria 10 a 20 segundos para baixar a carga ou manter a carga e continuar as repetições. Por quê? Porque na próxima série, se eu der 1 minuto só, 1 minuto e meio de descanso, o que vai acontecer? Eu vou baixar a carga e ele vai diminuir meu volume total. Se eu quero manter a mesma carga e aumentar o número de séries, eu preciso de um intervalo de 2 a 3 minutos. Isso é interessante, que vai manter a qualidade técnica que eu estou falando desde o início, e eu vou aumentar o volume. Eu vou continuar com qualidade e dessa forma, com certeza, sabendo que hoje a literatura apresenta que a mecanotransdução é uma das formas mais seguras e também eficazes para gerar hipertrofia, sim, eu posso aumentar o volume e é uma das coisas que eu faço em atletas intermediários avançados. Segunda coisa que eu faço, que eu acho interessante, frequência semanal, que eu vou dar só um spoiler antecipado do nosso tema número 8 e nossa live número 7. Os estudos falam que se eu equalizar o volume, olha só, de novo, equalizar o volume de séries em 1 ou 2 vezes por semana, ou seja, treinar tudo uma vez por semana e dar um descanso de 7 dias, ou dividir o volume e treinar metade e metade com 3 a 4 dias de descanso. Se o volume no final empatar, eu vou ter equivalentes respostas hipertróficas. A minha pergunta é, imagina se eu primeiro quiser treinar uma vez por semana e não equalizar o volume, também aumentar o volume em 20%, 40% ou 60%, uma coisa que a gente pode testar. Ou se eu quiser treinar 2 vezes por semana e eu também
saber que se eu treinasse uma vez eu faria um X volume e agora eu dividi em 2 vezes, eu não vou equivaler o volume, eu também vou aumentar 20 ou 40 ou 60% mais volume, mas distribuir em 2 vezes e ver o que vai acontecer. Então são tudo estratégias que a ciência nos oferece e que a gente pode testar. Por quê? Mas eu vi no artigo lá. Olha só o que eu vou falar agora. Eu vi no artigo lá, se eu aumentar o volume em 20%, 2 vezes por semana, eu não vou ter mais benefícios, então eu não preciso treinar. Isso, de novo, foram feitos em público-alvos de 20, 30 pessoas que treinaram 8 a 12 semanas, alguns atletas treinados, mas difícil achar atletas de elite, profissionais, bodybuilding, se submetendo a esse tipo de treinamento. Então, moderadamente treinados e às vezes iniciantes, né? Treinando com muitas vezes sem um controle de técnica. Então a gente tem que voltar a como se treinavam ou como se treinam os bodybuildings profissionais, que é o nosso grande input de prática, né? Voltar para os estudos, entender a teoria e voltar para a prática. Prática, teoria, teoria e prática. E ficar flutuando e criando com raciocínio científico e aplicações práticas o que nos pode auxiliar na melhora dos nossos clientes. Então, com certeza, se você testar um volume maior e não equalizar o volume, tanto na frequência 1 vez por semana como 2, você vai encontrar variações. Pode até um atleta não ter melhora e você encontrar um outro atleta que teve um plus de melhora. E aí é a sua competência profissional, o seu conhecimento teórico-prático que vai te basear em levar o atleta a contínuas e seguras melhoras em sua parte estética, em sua parte de performance esportiva ou até de reabilitação muscular. E para o último detalhe que eu vou falar, também é interessante quando nós treinarmos aquela semana de estresse metabólico, treinar com descanso curto, que é chamado densidade. Mas o que a gente vê nos estudos e na prática? Só porque eu diminuí o descanso no intervalo recuperativo entre as séries, exemplo, diminuí bastante, baixei de 60 para 45 para 30 e tem até protocolos com 15 segundos de descanso, ok? Em 4, 6 séries de uma musculatura. Manutenção de carga. Então, parece que é um treino em que eu vou usar cargas submáximas e ele vai ser um treino que vai me arder lá no final da série. Agora imagina você aplicar 4 a 6 séries com uma densidade maior, ou seja, o mesmo volume total de repetições, com a mesma carga, tentando manter a mesma técnica, mas em que eu vou tentar não baixar a carga ou peso, mantendo um descanso de 45 a 30 segundos por série. Então, é um treino que desgasta demais tanto a musculatura. Tu vai passar essas 4, 6 séries com um pico de lactato gigantesco e com certeza não fique mais que 1 a 2 semanas com esse tipo de modelo de treino. Volte para um modelo mais neural e com um volume adequado. Por quê? Porque a musculatura nunca vai conseguir se recuperar totalmente caso você não consiga dar a recuperação completa ou a troca de modelo, de método de treinamento após essa 1 a 2 semanas de total ataque à musculatura, mantendo carga com técnica, com volume moderado a alto e com descanso muito curto, criando uma densidade altíssima na musculatura, ok? Então,
Caso não tenhamos mais nenhuma pergunta aqui no grupo, eu vou já deixar avisado para vocês de que eu vou disponibilizar essa live no meu canal do IGTV. Hoje mesmo ela estará no meu canal do YouTube e o convite fica a todos para entrarem no meu grupo de estudos privado, VIP, do Telegram. Amanhã, domingo, já vou começar a postar nosso tema 8, frequência semanal como variável para hipertrofia máxima na sala de musculação. Valeu, galera! Então, finalizando aqui por hoje, um abraço a todos, bom estudo e até a próxima. Valeu, um abraço!